Torcida que canta e vibra! Galera, alguém consegue me ensinar aí como que desliga a chavinha da Libertadores? Porque agora eu só penso nisso, desde quarta-feira, jogaço contra o River. Eu tava no Allianz, foi uma energia surreal. Que classificação épica, gente. Olha, eu nunca vou esquecer o que eu vivi ali no Allianz. Foi incrível. Aí no dia seguinte, o São Paulo eliminado, o Cheirinho quase eliminado também. Foi uma semana de muitas emoções, mas tá na hora de focar no brasileiro, né? E vamos ter que focar aí por um bom tempo, porque a semi agora é só no final do mês de outubro e a gente tem um longo caminho aí no brasileiro, né, para chegar nessa semi estando confortáveis no Brasileirão. E por isso vim aqui falar com vocês hoje sobre Bahia e Palmeiras, que é o jogo dessa rodada, né, do Palmeiras. Já vamos destrinchar aí essa sequência de Brasileirão. Mas antes, vou pedir para você que está aqui deixar o like, né? Claro, gente, eu e meus pedidos, nunca deixo de pedir isso para vocês. Deixa o like aí, assim outras pessoas vão encontrar esse vídeo, né? Você que está sempre aqui, que gosta do nosso trabalho e que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. A gente está crescendo aí bastante, estamos buscando 5.000 inscritos e contamos, né, com essa ajuda aí de vocês. A gente também tem um Hypar agora aqui embaixo, então se você puder clicar, ajuda bastante, assim nosso vídeo fica melhor colocado no YouTube. E temos o plano de membros também, que é uma forma de apoiar, né, é um valor bem simbólico, R$ 3,99, ainda temos poucos benefícios, mas se puderem apoiar, a gente agradece bastante, beleza? Bom, galera, seguinte. Bom, até a Libertadores vai ser um longo caminho, né? Vocês, muita gente, acho que a torcida inteira do Palmeiras já tá sabendo que dentre os duelos, né, contra a LDU, a gente tem decisões importantíssimas no Brasileiro. A gente vai pegar justamente os nossos adversários que brigam diretamente pelo título, que é Flamengo e Cruzeiro, né? E aí a gente precisa chegar nesse momento numa boa condição. E pegando aí os jogos que temos até lá, a gente pode dizer que são jogos mais simples, tirando aí o clássico contra o Tricas, né? São jogos mais fáceis e é a oportunidade perfeita para o Palmeiras pontuar bastante, né? E chegar de repente contra o Flamengo já líder do campeonato, pois assim, né? Pode ir lá por um empate lá no Maracanã, o que seria ótimo. E também, né, na sequência aí, porque a gente vai ter Flamengo no Maracanã, aí o jogo contra a LDU na altitude e depois o Cruzeiro, né? Então, a gente sendo líder e tendo uma boa gordura em relação aos nossos adversários do brasileiro, a gente pode se dar o luxo de empatar esses jogos. E eu acho até que contra o Cruzeiro a gente vai ter que poupar, vai ter que usar time em reserva, a gente joga em casa. Então, assim, se a gente tiver a possibilidade do empate, seria ótimo, né? Então, por isso, que esses jogos, né, que antecedem aí esse período vão ser muito importantes. E agora a gente começa com um jogo complicado, que é o jogo contra o Bahia, né? A gente sabe que é muito difícil jogar lá, é um calor, e o Bahia vai bem em casa e tudo mais. O Bahia que tem Rogério Ceni, que sempre complica pro Abel, né? Vamos combinar que isso é real. Mas, por outro lado, o Bahia tá bem desfalcado. Acho que o melhor jogador deles ali, o cara que foi o Jean Lucas, né? Que foi chamado para a seleção recentemente, não vai jogar porque foi expulso no jogo contra o Vasco, então a gente já tem esse ponto positivo ao nosso favor. Mas promete aí ser um grande jogo. O Bahia que conseguiu arrancar 3 pontos da gente aqui jogando em casa, né? Foi um jogaço, o Palmeiras jogou bem até aquela derrota bem amarga, né? Porque o Palmeiras jogou bola, mas tomou aquele gol no final, então eu acho que vencer lá na Fonte Nova seria muito importante para a gente recuperar esses 3 pontos que a gente perdeu em casa, né? Eu tô bem confiante, tá? O Palmeiras costuma jogar bem fora. E antes de eu falar um pouquinho sobre escalação, vou deixar um recadinho aí, porque agora a gente tem um novo parceiro no canal. Torcida que canta e vibra, vocês estão bem? Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você já pensou em ter uma camisa do Palmeiras original? Escuta bem, original, não é camisa tailandesa, modelo jogador 2025-26, por apenas R$ 199. E eu te falo que isso é possível porque a gente acabou de fechar uma parceria com a Pave Filmes, uma produtora de muito renome que está produzindo agora um documentário sobre a história dos goleiros do Palmeiras.
chamado A História em Verde e Branco. E ela conseguiu um patrocínio de algumas empresas que, em vez de chegar com dinheiro, chegou com camisas do Palmeiras e ela está revertendo isso em venda. São camisas através de parceria, ela está revertendo isso em vendas a preço muito mais acessível, R$ 199. E você só precisa chegar lá na hora da compra e falar: fiz a compra, conheci vocês através do Porco em Debate. É possível. E mais do que isso, você pode pegar 3 camisas por R$ 499. O que você tá esperando? O que você tá perdendo tempo? Vai lá, o link tá na descrição desse vídeo. Então não perde mais tempo. Vai lá, acessa. Tem modelo de goleiro, tem a verde, tem a branca, tem a amarela da seleção brasileira para você que vai curtir a Copa do Mundo ano passado. Então aproveita. Bom, voltando aqui, né, sobre escalação, que eu acho é um jogo entre considerando a sequência que a gente tem, é um dos jogos mais difíceis, né, que a gente vai ter aí. Eu acho que esse jogo contra o São Paulo fora vão ser os mais difíceis. Então, se for possível, eu acho que o Palmeiras deveria ir titular, tá? Com a máxima força possível. A gente já não vai ter o Gomes, que tá com aquele olho roxo, né? Então ele não vai poder jogar. E o Kelvin, eu não sei como tá a situação, não acompanhei mais, teve alguma atualização, porque ele deve ter jogado no sacrifício contra o River. E se for o caso, eu acho que ele precisaria ser poupado. Mas de resto, eu iria com todo mundo titular, se tiverem condições, porque eu acho que dessa sequência é um dos jogos mais complicados. E aí, na quarta-feira que a gente enfrenta a equipe do Vasco, o Abel poderia poupar, né? Eu vejo dessa forma. Então, assim, considerando que Gomes e Kelvin não vão poder jogar, eu escalaria o Everton, Jai, Murilo, Fux, Piquerez, Aníbal. Se também tiver cansado, pode pôr Emiliano, que dá na mesma, tá? Pra mim, pelo menos. Evangelista, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco Lopes, tá? Esse seria o meu time. E, assim, eu acho que o Palmeiras tem totais condições de conseguir esses 3 pontos, né? Analisando o jogo do Flamengo, que é contra os lixos, né? Eu acho muito difícil, tá? Eles arrancarem alguma coisa do Flamengo. Pra mim, o time deles é horrível, horrível. Eles só jogam bola contra a gente. O campeonato deles esse ano, o título deles esse ano foi ganhar da gente. Eles não conseguem ir nada além disso, tá? O que eles têm de melhor pra oferecer é isso. Então, assim, eu acredito num atropelo do Flamengo, pra falar a verdade pra vocês, tá? Mas quem sabe, né, rola um empatezinho, quem sabe eles conseguem segurar alguma coisa. Enfim, acho muito difícil. Acho até que eles vão fazer corpo mole, tá? Nem vão se esforçar pra ganhar essa partida. Então, assim, se vier um empate, já vai ser muito lucro. Por isso que eu acho que o Palmeiras precisa vencer o Bahia para continuar aí mantendo essa diferença de 1 ponto, pelo menos, né? Ou se eles tropeçarem, a gente conseguir ultrapassar. Enfim, esse é o cenário que eu tô projetando. O Cruzeiro vai pegar o Vasco daqui a pouco, tá? O Vasco, gente. O torcedor do Vasco, olha, ele vai pro céu direto. Porque, cara, não ver jogo do Vasco é muito complicado. É um time assim que a gente não pode contar pra nada. Então, pra mim, o Cruzeiro vai atropelar o Vasco também. Mas o Cruzeiro eu acho que tá um pouco mais tranquilo, porque a gente tem os jogos a menos ainda pra fazer uma gordurinha. Então, eu fico mais confiante por conta disso, tá? Era isso que eu queria falar pra vocês. Comentem aí a expectativa de vocês pra esse jogo entre Palmeiras e Bahia. E tô aceitando dicas pra esquecer a Libertadores, tá? Deixem nos comentários, por favor, porque eu tô precisando. Fechou, galera? Avante palestra!